Então vamos lá, princípios para uma boa interpretação bíblica. A interpretação bíblica, gente, é o processo de entender a comunicação divina para ser aplicada nas nossas vidas e também para testemunhar ou proclamar qual é o real significado de um texto bíblico. E é isso que a gente tem visto até agora, a importância de nós não só valorizarmos na interpretação por interpretação, e a gente já falou que interpretação é ciência, precisa da lógica para poder organizar os fatos, mas tem a ver com o nosso coração também. Então é a comunicação divina para ser aplicada nas nossas vidas. Não adianta fazer interpretação bíblica sem a gente pegar e contextualizar para a nossa vida, sem a gente conseguir aplicar tudo aquilo que nós estamos estudando na nossa vida diária. E nós vamos ver então alguns fundamentos, alguns princípios para uma boa interpretação bíblica. A primeira delas é a gente conseguir interpretar o texto no seu contexto histórico, cultural. E a gente já viu um pouquinho sobre isso, a importância disso, de olhar para o texto e ver a história por detrás do texto, a cultura por detrás do texto. E a gente sabe que a Bíblia foi escrita numa cultura diferente, numa história diferente, numa época diferente. Então é importante a gente valorizar alguns textos bíblicos e a gente ir mais a fundo neles. Por exemplo, Provérbios capítulo 22, no verso 28, diz assim: não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. E muitas vezes a gente até fala para a gente valorizar as coisas do passado, valorize as coisas do passado, os marcos antigos, a antiguidade. Mas será que é isso que o texto está querendo dizer? Olha, o que esse texto está querendo dizer, né? Os marcos antigos tratavam-se de um poste que indicava o fim da propriedade de certa pessoa e o começo do seu vizinho. Então era uma placa, um poste que dizia: daqui para cá é meu, daqui para cá é seu. Olha só como é que muda a interpretação quando a gente vê o contexto histórico, o contexto cultural. Então qual é o significado desse texto? Não remova os marcos antigos. Está querendo dizer que os espertalhões, os ladrões da época, o que eles faziam? Eles pegavam esse poste e mexiam no poste. O que eles estavam querendo fazer com isso aqui? Talvez colocar um pouco mais de propriedade para eles. Então eu vou alargar a minha propriedade. Como? Eu vou mexer nesse marco e alargar a minha propriedade. Já viu história dessa? Que na fazenda, um fica mexendo na cerca do um com o outro. Olha, minha cerca está mais para cá, minha cerca está mais para lá. Os marcos antigos tinham a ver com esse poste que traziam a delimitação da terra de uma pessoa para outra pessoa. Ou seja, qual é a aplicação disso para a nossa vida? Não é valorize as coisas do passado. O que esse texto está querendo dizer? Seja íntegro. Se contenha com o que é seu. Não cobice o que é dos outros. É o que esse texto está querendo dizer. Então, o primeiro passo para a gente compreender adequadamente qualquer passagem bíblica é entender, é determinar um ambiente histórico, cultural, em que o autor escreveu. Por exemplo, o que levou o profeta Oséias a se casar com uma prostituta, a ter filhos com elas, que chora pelo fato dela continuar na prostituição, na infidelidade, que após deixá-lo torna-se escrava e ele depois disso tudo ainda vai e resgata ela. O que determinou isso? Segundo exemplo, o que levou Paulo, por exemplo, a escrever as suas cartas aos Coríntios? O que motivou? Então, são essas perguntas que você tem que fazer para o texto na hora de interpretar o texto. O segundo passo, então, é determinar a finalidade de um livro, de uma carta. Quando você pega uma Bíblia de estudo, por exemplo, geralmente no início dela, nós já falamos sobre isso, vem lá o porquê a carta foi escrita, porquê o livro foi escrito, quem escreveu, em que época que foi escrito. E isso é muito relevante. Eu coloquei aqui na sua apostila, por exemplo, o porquê Lucas escreveu seu evangelho. Você pode acompanhar comigo? Diz assim: Lucas é o mais grego dos autores do Segundo Testamento, ou do Novo Testamento. Maneja com elegância a língua comum falada. Preocupa-se em ser compreendido pelos ouvintes, pouco afeitos às tradições judaicas. Na maior parte das vezes, com simplicidade. Lucas narra os acontecimentos evitando o que pudesse vir a ser trivial ou chocante para o leitor. A preocupação social do evangelista manifesta-se, pois, no uso do grego popular.
Lucas evita colocar nos lábios de Jesus expressões vulgares ou expressões familiares, como no texto de Marcos, por exemplo. Lucas suprime palavras como esperma, porneia ou luxúria. Ao invés de citar uma prostituta, ele prefere uma mulher pecadora da cidade. O preço dessa correção é uma perda de ingenuidade, de espontaneidade de cor local. A impostação de Lucas como filho da cultura helenista ou da cultura grega difere da de outros evangelistas. Ele desloca a linguagem do mundo palestino para o helenístico, a fim de falar ao cristão vindo da gentilidade. A sua sintaxe é mais requintada e a sua prosa é mais monótona do que a dos outros evangelistas. Os enfoques temáticos e a teologia de Lucas apontam para uma comunidade que atenua fortemente a expectativa escatológica e corre o risco de uma volta à vida pagã. Ela parece cansada de viver a vontade de Deus no dia a dia. A santidade é o ideal. A frouxidão e também o pecado, de forma crescente, são o normal. No afã de aproximar-se do homem do tempo, há necessidade de não se afastar da fidelidade a Cristo e da autêntica tradição e de entender o valor do tempo que a separa da vinda de Jesus, considerada tão iminente, ou considerada não iminente. Parece ser uma comunidade carente de conversão. A palavra metanoia, conversão, aparece 14 vezes no Evangelho e 11 nos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas também. Ao passo que em Marcos, por exemplo, aparece apenas 3 vezes. Tal fato diz respeito ao preocupante e progressivo enfraquecimento da fé, como resulta na pergunta emblemática do episódio da viúva que pede com insistência a justiça ao juiz desonesto. O Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar a fé sobre a terra? Além disso, o Evangelho realça temas que apontam para uma igreja em dificuldade diante da apostasia. Fala do enfraquecimento pela procura do reino, o comportamento mundano e pouco senso de responsabilidade dos líderes da comunidade. Quando você entende isso, ler o Evangelho de Lucas se torna algo totalmente diferente, porque a perspectiva muda. Jesus está voltando, mas quando ele voltar, ele vai encontrar um povo que continua crendo ou vai encontrar um povo que se separou dele? Então esse é o segundo passo. O terceiro passo é entender que ainda que toda a Bíblia seja a palavra de Deus, isso não significa que todos os versículos se apliquem exatamente a você. É isso mesmo. A gente precisa entender a cultura daquela época até para poder saber se aquilo é relevante para a nossa cultura também. Mesmo que a Bíblia tenha tido o Espírito Santo como autor, ele direciona suas palavras em resposta às situações históricas e culturais específicas. Ou seja, muitas das coisas que estão ali registradas, principalmente no Novo Testamento, a gente já falou sobre Levítico 21, por exemplo, que não se aplica exatamente a nós hoje, se aplica de maneira espiritual. A gente tem muito a aprender com Levítico 21, mas quando a gente olha para o Novo Testamento, aquelas regras de Levítico 21 já passaram. Paulo a Timóteo nos apresenta outras regras, outras qualidades que o ministro de Deus tem que ter. Gordon Ladd, ele fala o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus dada nas palavras de um povo histórico. Ou seja, tem muita coisa histórica que a gente precisa avaliar, que a gente precisa interpretar muitas vezes de maneira histórica. Gordon Fee diz: porque a Bíblia é a palavra de Deus, tem uma relevância eterna. Ela fala para toda a humanidade, de todas as idades e cultura. Porque é a palavra de Deus, devemos ouvir e obedecer. Mas porque Deus escolheu falar pela sua palavra, através das palavras da humanidade na história, todos os livros da Bíblia também têm uma particularidade histórica. Cada documento é condicionado à linguagem, tempo e cultura no qual foi originalmente escrito. E em alguns casos, pela história oral que tinha antes de ser escrito. Interpretação da Bíblia é exigida por causa da tensão que há entre sua relevância eterna e a sua particularidade histórica. Então vamos dar uma olhadinha rapidinho nessas particularidades históricas. Por exemplo, 1 Tessalonicenses diz assim: saudai todos os irmãos com ósculo santo. E isso é uma injunção cultural. A Bíblia não diz o que é um ósculo santo. É um beijo.
A Bíblia não está ordenando que quando você encontre o irmão, você beije o irmão logo no momento que você encontra. Muitas culturas não usam o beijo na boca como cumprimento, por exemplo. Mas no primeiro século, isso era comum nas igrejas dos gentios. E a gente consegue viver isso dentro de determinadas culturas. Por exemplo, eu morando na África do Sul, a cultura dos mais velhos, dentro da família, do mais velho para o mais novo, por exemplo, de uma avó para um avô, é dar uma bitoquinha na boca. E eu me lembro que eu servia ao meu pastor lá na época, e eu era como um membro da família, né, mais efetiva. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estava sempre na casa deles, sempre convivendo com a família. Então, a vovó se tornou a minha vovó. E qual foi o meu susto um dia, encontrando a vovó na igreja, que de repente ela vem chegando, e a cara vem chegando, e me dá aquela bitoquinha. Meio meu filhinho. Meu Deus, choque cultural na hora. A Bíblia diz aqui os ósculos santos, esse beijinho na boca, né? Então, era muito comum, diz aqui no primeiro século, na igreja dos gentios. Uma vez que entendemos o plano de fundo cultural, vemos que esse verso não é um mandamento, preste atenção, não é um mandamento para que você beije todos os seus irmãos cristãos. Tem homem que vai gostar disso, né? Os interesseiros aí. Mas ao invés disso, uma direção específica para a igreja de Tessalônica. Existem, entretanto, equivalentes culturais que expressam o mesmo tipo de amor entre irmãos, como Paulo pensa nesse verso. Então não é que a gente tem que ficar beijando todo mundo na boca o tempo todo. Mas na nossa cultura, por exemplo, na cultura brasileira, muitas pessoas gostam de se abraçar, aperta a mão, cumprimenta. Tem cultura que não é assim, tem cultura que só vai abraçar lá na frente. A cultura europeia, você não vai chegar dando beijinho em todo mundo. Na cultura brasileira você já faz. Né? E a gente tem até as diferenças, né? No Rio de Janeiro são 2 beijinhos, aqui em São Paulo é 1 beijinho, em Minas Gerais são 3 beijinhos. Então um vai deixando o outro no vácuo. Então a gente vai aprendendo a interpretar isso, né? E saber, isso aqui é um mandamento? É assim que eu tenho que fazer? Ou era uma qualidade histórica para aquela igreja, para aquele momento? Um outro texto, Mateus capítulo 10, verso 14, diz assim: se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. O que Jesus está querendo dizer com isso aqui, né? Jesus conta aos seus discípulos para limparem a poeira dos seus pés, como uma testemunha contra uma cidade que rejeitou essa cidade. Mas é isso que ele espera com que a gente faça sempre. Você vai lá, prega alguém o evangelho, a pessoa diz, não é muito bem isso que você tem que então agora sacudir o seu pé na frente da pessoa para dizer, você não recebeu? Tá aqui o pó. Você querer simbolizar alguma coisa e a pessoa não vai nem entender porque você está limpando o pé no capacho dela. Né? É isso que Jesus espera que a gente faça hoje. Na cultura do primeiro século, os judeus limpando a poeira dos pés de alguém era um indício contra uma casa ou uma vila e era claramente entendido por todos. O ato carregava uma afirmação não dita. Até mesmo a poeira da sua cidade que ficaria em nossos pés, nós a dispensamos. Então era algo muito forte para aquela cultura. É um mandamento para nós hoje? Não é um mandamento para nós hoje, é algo histórico. Lucas, então, capítulo 10, do verso 1 até o verso 4. Você pega aí sua Bíblia comigo? Lucas, capítulo 10, para a gente ler esses versículos. Lucas, capítulo 10, verso 1 até o verso 4. Olha só como é que isso fica registrado. A missão dos 70, Jesus enviando os 70. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele, e cada cidade lugar onde ele haveria de passar. Ele lhes disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peço ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Aí ele dá uma expressão aqui no verso 4, olha só que interessante. Ele diz assim, não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Você já consegue compreender que se a gente for fazer isso hoje, já fica meio difícil, não é? Por quê? Porque não é um mandamento, não é um mandamento geral. A gente vai ver o contraponto no outro envio de Jesus. Por que Jesus diria,
Não saudeis ninguém pelo caminho. Você não vai falar com ninguém. Por que Jesus diria isso? Porque naqueles dias, olha só como é que é interessante, naqueles dias era comum a prática de grandes saudações retóricas, ou seja, a pessoa parava no meio do caminho e fazia uma saudação retórica que demorava. E Jesus estava querendo falar, sejam objetivos. Vão no que vocês têm que fazer, façam o que vocês têm que fazer e não fique parando pelo caminho pensando em retórica, gastando horas numa conversação formal. Jesus então está mostrando aos seus discípulos a urgência da sua missão e ordenando a eles a não se desviarem do seu propósito. Seria um erro se nós perdêssemos esse sentido cultural e crêssemos que quando saíssemos para evangelizar hoje, não deveríamos responder a qualquer um que diga olá para nós quando viajamos. Seria um erro cultural e um erro histórico. Aqui já em Mateus capítulo 10, vai lá comigo. Mateus capítulo 10. Veja que Jesus naquele momento diz, não leva bolsa, não leva sacola. Mateus capítulo 10, verso 5 a verso 10. Jesus, então, envia os 12, dando-lhes a seguinte instrução. Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E note aqui que Jesus ordena algumas coisas bastante claras, que ele não tinha falado na outra missão. Então você entende que eu gosto de falar isso, cada batalha tem a sua estratégia. Veja aqui que Jesus disse para não ir aos gentios ou aos samaritanos, ir apenas às ovelhas perdidas de Israel, aos judeus. Ele falou, olha, a mensagem que vocês vão pregar é essa, o reino dos céus está próximo. E ele fala, vocês vão curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar os demônios. Ele não falou naquela outra missão para Lucas, onde Lucas deixou registrado. Ele fala, não leva dinheiro com vocês, ele não cita isso no texto de Lucas. Não levem bolsas, sapatos extras. E aí quando a gente vai então para Lucas 22, agora vai lá para Lucas 22 novamente. Lucas 22... versículo 35 e versículo 36, diz assim, a seguir, Jesus perguntou aos discípulos, quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam, não faltou nada. Então Jesus lhes disse, agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhe digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Ou seja, ele deu uma ordem específica para um momento específico. E quando passou o tempo, ele lembra daquela vez que eu mandei vocês sem bolsa, sem capa, sem dinheiro? Agora peguem. Levem sua bolsa, levem sua capa, levem o dinheiro, porque vocês vão precisar. Então, a gente precisa parar e analisar o contexto e como é bom a gente poder entender a Bíblia como um todo, poder ligar essa palavra de Mateus ou de Lucas com Lucas capítulo 22, que a gente entende que aquela instrução era para aquele tempo. Isso é muito importante, gente. A gente... parar para analisar isso. Um outro exemplo está lá no livro de Jó. E ainda que a palavra dos amigos de Jó sejam parte da Bíblia, ao Senhor a repreende porque não tendes falado de mim o que era reto. Então, ainda que essas palavras estejam registradas na Bíblia, aquelas palavras, e o próprio Jó registra isso em Jó capítulo 42, no verso 7, que aquelas palavras não vieram de Deus. Elas são inspiradas por Deus, porque o Espírito Santo inspirou,
para que o autor do livro, para que Jó pudesse registrar as palavras dos seus amigos, mas aquela palavra não veio de Deus. Você pode, por exemplo, ver as palavras que Satanás fala para Jesus. As próprias palavras que Satanás fala para Jesus, elas não são palavras de Deus, mas pela inspiração do Espírito Santo. Mateus vai lá e registra essas palavras. Então é importante a gente ver isso, a gente vê o contexto geográfico, por exemplo. Eu coloquei aqui, por exemplo, Laodiceia era uma cidade rica, um centro bancário, medicinal e de fabricação de lã. Sua localização era de fácil acesso. Tornando-se uma cidade rica, a cidade era a sede judicial do distrito. Uma famosa escola de medicina desenvolveu o tratamento aplicado para curar doenças oculares. E é por isso que Apocalipse 3,18 nos diz lá: aconselho-te de mim, que de mim você compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. A gente tem muita coisa que a gente pode pegar daqui de aplicação para a nossa vida. Sobre comprar ouro refinado, as vestiduras brancas, colírio para ungir. Mas historicamente a gente consegue ver o porquê que Jesus deixou registrado isso através de João. Porque lá em Laodiceia tinha uma famosa escola de medicina. A localização dela era de fácil acesso para troca e venda de materiais. Então, entender isso faz muito mais sentido quando a gente olha para o texto e fala: por que está escrito que colírio, por que Jesus está deixando aqui registrado em Laodiceia? Para colírio, para vestimenta, para ouro refinado. Então, quando você faz esse tipo de investigação, uma investigação histórica, uma investigação do contexto geográfico, nosso texto ganha outras cores. Para a gente terminar, a gente tem aí um contexto histórico-político. Quando você pega Lucas 3:1, você vê como era a divisão da Judéia. Você consegue ver Pôncio Pilatos, você consegue ver Herodes, ou seja, naquela época, e você olha para o texto bíblico e você vê condições políticas dentro do texto bíblico. Você também vê uma situação religiosa. Então, quando você pega, por exemplo, os escribas faziam parte de uma instituição influente porque eram intérpretes da lei. E você vê Jesus muitas vezes criticando os escribas. Por quê? Porque eles estavam interpretando a lei conforme as suas tradições. Você vê os fariseus. E os fariseus faziam parte de uma seita que defendia a estrita obediência da lei. Lembra que a gente falou? Cada vírgula, cada palavrinha. E aí eles criavam, em cima disso, criavam uma doutrina. Um último exemplo disso aqui a gente vê lá em Marcos, capítulo 12, no verso 1. Marcos, capítulo 12, no verso 1, diz assim: depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha aos lavradores. Depois, ausentou-se do país. E quando Jesus está falando isso aqui, os ouvintes daquela época, eles entendiam. Jesus está fazendo uma referência a Isaías capítulo 5, do verso 1 ao verso 7. Dá uma lidinha lá depois, Isaías capítulo 5, do verso 1 até o verso 7. E você veja que a canção de amor se tornou em uma canção de julgamento. Vê lá, Isaías. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está querendo dizer, quando você pega do verso 2 ao verso 11 de Marcos capítulo 12, que Jesus dá uma reinterpretação falando dos líderes religiosos. Aqueles líderes religiosos, eles estavam transformando o amor em julgamento. Então isso aqui é muito importante para quando a gente pegar um determinado texto bíblico, o que a gente precisa fazer? É isso que eu quero falar com vocês. Nesse finalzinho, pegue o texto bíblico e busque as referências daquele texto bíblico. Faça as conexões do texto bíblico, porque existe um princípio de interpretação bíblica que você já deve saber, você já deve ter ouvido, mas eu vou citar aqui de novo. A Bíblia interpreta a Bíblia. Isso é muito importante, tá? A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.